Opa, olá, olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Desculpa aí, eu tive um problema aqui na. Vocês estão me ouvindo? Eu tive que trocar tudo aqui. Troquei o celular, troquei o fone, tô com o fone agora. Quem tiver aí, vê se está me ouvindo, por favor. Beleza. Ótimo. O áudio tá bom e a imagem aí também tá legal, né? Ótimo, 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 ótimo. Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, tudo ok, ótimo, obrigado. Então, deixa eu ver aqui, né? 8h20, 8h06, perdão aí, tá, gente? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Deixa eu mandar uma mensagem. Olá, olá, boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos nessa terça de carnaval. Joia, sejam bem-vindos. Estou com um probleminha de conexão aqui. Deixa eu ver se. Mas vai dar tudo certo, vamos confiar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Ó, o pessoal da semana passada, tô vendo aí todo mundo de novo, hein? Vamos dar um tempinho para eu, como a gente sempre faz no início, vamos dar um tempinho para o Instagram e mandando a mensagem lá pro pessoal. Ó, os coraçõezinhos começaram a aparecer. Hoje é dia de carnaval, né? Então tem que ter muito, muito amor e muito coraçãozinho. Isso aí, professor Alexandre chegou. Nós vamos continuar aqui. Mandei o convite para você, Alexandre. Epa, Olha só! e aí? Boa Boa noite. noite! Tudo bem? E aí? Tudo bom, graças a Deus. Você também? Tudo bem? Não, tudo bem, graças a Deus. Então Como tá eu sempre bom. falo, né, Coisa Alexandre? boa. Pode, que eu sempre falo, pode reclamar não, senão piora. Já louco. Exatamente, tá muito bom. Nós estamos aqui até fazendo live, né? Então, porque Pois tá é, bom ó, demais. imagina. Exatamente. Né? Primeiro, te agradecer, viu, Alexandre, por poder Eu que aceitar o agradeço. convite aí. Eu que Não, eu te agradeço muito. agradeço muito aí. Eu estou fazendo essas lives aí, como eu comentei com você, e o pessoal sempre Ah, pede, né? O pessoal sempre pede aí cuidado paliativo e tudo, então eu resolvi te convidar, porque não tem pessoa melhor para estar aqui com a gente que você. falador, né? É, pois é. Aí Eita, junta a fome com a vontade de comer, né? vontade de Ô, comer. Alexandre, deixa eu só Eu que. desligar um ventilador. Só desligar um ventilador aqui, que eu liguei que Tá tava sem bom. calor demais. Agora o trem tá ressecando meu olho. Na verdade, eu que te agradeço muito o convite, é uma satisfação estar com você, sempre a nossa troca de ideia é muito bom, né? E falar de alguém que está Aham. na prática como você e com alguém que está na prática como você sempre é muito rico, que é uma pessoa que tem se dedicado muito, muito, muito à atenção domiciliar, e eu acho que você está fazendo um diferencial, sabe, Fábio? Né, de estar desenvolvendo e estar seguindo nessa área. Acabei de fazer uma live agora com a Joyce, aí de Betim Contagem, é uma pessoa que eu gosto muito também, a gente estava falando de visita domiciliar, aí eu já chamei o povo de lá para vir para cá, porque nós somos Ah, ué, falador, então o é bom pessoal demais, seguir. velho. Continua. Perigoso sair dessa aqui e já ir pra outra também. Não, não chega, né? Aí é Tudo demais, tem que ter né? limite. É, É, verdade. exatamente. Não, mas que bom então, legal demais. E aí tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, né, Alexandre? Tudo Exatamente. a ver, né? Tudo a ver. É, bom demais.
Então, Alexandre, só para te contextualizar, eu acho que até a gente já conversou sobre isso. Eu fiz uma proposta no meu Instagram aqui de fazer 8 lives seguidas, sabe? Consecutivas, assim, seguidas. Toda terça-feira às 20 horas. Sim, eu já assisti Exatamente. uma. Eu lembro que você entrou em um. Inclusive, o propósito é exatamente a gente unir as pessoas do serviço de atenção domiciliar, né, do SUS, e mesmo que seja serviço particular, isso aí não tem nenhum problema quanto a isso. Porque eu recebo muito pessoal que entra em contato comigo, de Minas e de outros lugares do Brasil também, que tem muitas dúvidas, né? Tem equipes que estão sendo habilitadas agora. Há um ano atrás, em março, foi habilitada muitas equipes no Brasil e no final do ano passado agora também. Então, o pessoal ficou muito perdido, né? E a gente, mesmo depois de um tempo de estrada também, a gente ainda tem dúvida, né? Então, é um lugar de construção coletiva, sabe? E eu sei que você gosta Exatamente. disso, de compartilhar. Então, eu também tenho aprendido Sim. muito aqui com o pessoal. Então, a gente vai desenvolver isso aqui hoje, beleza? O que eu Ótimo. tenho feito, Alexandre? Vou até te mostrar aqui, que é legal você saber. Eu tenho feito assim, ó, às vezes eu faço alguma aulinha, aí tá vendo? Ó, eu compartilho assim, em algum momento que eu Sim, acho que é importante e depois eu sim. volto. Nada formal, nada, só Tá. mesmo para a gente dar uma sequência, lógico, e não esquecer de algumas coisas que são importantes, né? Bom, Sim. então eu vou propor aqui, Alexandre, eu vou começar a falar de algumas coisas mais relacionadas à atenção domiciliar, né, trazendo obviamente o gancho aí dessa integração do cuidado paliativo com a atenção domiciliar. Para mim tem um tripé que não tem como separar, e cada vez eu penso que isso é cada vez mais unido. Para mim que tem esse olhar, que é a geriatria, que é o idoso, na atenção domiciliar e o cuidado paliativo, né? Obviamente que a gente sabe que a atenção domiciliar não é só para idoso, cuidado paliativo não é só para idoso, mas, né, pelo menos para mim que estou aí na área da geriatria, eu vejo essas coisas É a sua indissociáveis. Eu vice, trago né, muito esse Fábio? olhar. Exatamente. Eu trago muito essa visão aí, essa Interlocução. vivência minha. Exatamente. E aí eu acho que assim, não tem como discutir atenção domiciliar sem discutir cuidado paliativo e vice-versa. Bom, então vamos lá. Bom, antes de tudo, para quem está entrando aí que não me conhece, meu nome é Fábio, sou médico, trabalho na atenção domiciliar, né? Trabalho nos municípios de Ribeirão das Neves e Contagem, trabalho no SAD e, né, 100% SUS aí, e a gente está nessa estrada aí construindo isso junto, coletivamente. Bom, hoje a gente decidiu falar sobre isso, cuidado paliativo na atenção domiciliar, foi um pedido de várias pessoas. E aí eu trago, assim, algumas coisas que eu queria comentar, é que para falar de cuidado paliativo, antes de falar de cuidado paliativo, a gente tem que pensar como o tema nosso aqui é atenção domiciliar, a gente tem que pensar que existe já portaria, né, tudo relacionado à atenção domiciliar. Então, para o paciente estar na atenção domiciliar, estar dentro do SAD atender, ou outra equipe, enfim, ele precisa de ter alguns critérios ali, né, Alexandre? A gente sabe disso, que a gente tem AD1, AD2, AD3, eu já falei sobre isso aqui, mas quando o paciente está no domicílio, a gente tem que fazer várias perguntas, né? Quando ele está no domicílio, a gente tem que fazer várias perguntas para esse paciente. E é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, que está nesse slide, né? Bom, esse paciente que está na atenção domiciliar, de quais profissionais esse paciente necessita, né? Esse paciente ele é candidato à reabilitação, os cuidados que são prestados ali são suficientes, e os familiares e cuidadores, como estão esses familiares e cuidadores? Na maioria das vezes, a gente até discutiu isso aqui semana passada, Alexandre, que os familiares e cuidadores também são objeto do nosso trabalho, da nossa assistência e do nosso olhar, né? Precisa ser, né? E é importante ver também, assim, Sim. importante ver também o que circunda isso, né? Quais são as redes que estão aí, quais são os laços afetivos, sociais, né? O suporte familiar e social, se é adequado ou não, né? E dentro disso tudo aí, não tem como a gente deixar de pensar se esse paciente ele é elegível aos cuidados paliativos, né? Obviamente que se ele for elegível aos cuidados paliativos, a gente tem 1 milhão de coisas que vem aí na nossa cabeça, né? Que a gente tem que pensar. Mas é interessante pensar que Ô, Fábio, eu não sei se está falhando, é o meu ou o seu, mas sua voz está picando muito. Está picando? Então vamos Vocês pedir o podiam pessoal para ajudar dar um aí. feedback para nós? Ajuda aí, pessoal. Como é que está o meu áudio aí do Alexandre? Como é que está?
Primeiro vamos falar o meu. Como é que está o áudio? Está picando? Para mim, o seu tá. Que às vezes pode ser o meu. Para mim o seu tá bom, Alexandre. Interessante. Não é o do Não é do Fábio. Fábio. Beleza. Então segue. Então pode ser o meu. Pode Tá, seguir. mas aí você vai me dando feedback também, viu, Alexandre? Que é importante a gente Tá estar bom. nisso aí. Tá Doutor bom. Fábio, ok. A Bruna colocou aqui. Laerte, seja bem-vindo, Laerte. Bom, então, o que é importante, né, Alexandre? A gente conversa muito sobre isso, é que não tem como falar de cuidado paliativo. Eu acho que o Alexandre está rodando lá e não está picando nenhum dos dois. Alexandre, agora o seu acabou imagem e áudio aqui para mim, tá? Voltou, Alexandre, você voltou. Você estava Volta. parado para mim. Tá. Ó, agora melhorou bastante. Eu mudei a conexão. Ah, não, beleza. Então, Vambora. o que eu queria falar aqui, porque, Alexandre, nessas lives tem vindo equipe multi mesmo, viu? Tem técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, tem médicos, então tem enfermeiro, tem de tudo aqui. Então, eu queria trazer muito nesse primeiro momento para a gente pensar na elegibilidade do paciente de cuidado paliativo, né? A gente tem que pensar que é um diagnóstico médico. É claro que o conhecimento ele é de todo mundo, né? Mas é importante o médico assumir esse papel, não se furtar dessa responsabilidade. Claro que se ele não tem treinamento, se não tem capacitação, tem que estudar, tem que correr atrás disso, né? Eu faço isso também constantemente, mas é importante entender que existe um CID para cuidado paliativo, né? Até esse CID é Z51.5, né, de cuidado paliativo. Então, o médico ele precisa de dar o diagnóstico, ele precisa de eleger, né? E a gente vai falar sobre a elegibilidade. E aí eu queria deixar aqui, ó, inclusive eu quero ler, porque eu acho que é muito importante ler isso, é o que traz o Código de Ética Médica. No capítulo 1 fala dos princípios fundamentais, fala nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, instituição, eu vou dar uma prévia aqui sobre a elegibilidade, porque nenhuma disposição estatutária, regimental, hospitalar ou de instituição pública ou privada limitará a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para estabelecer o diagnóstico e executar o tratamento. Ou seja, o médico... Por que eu estou falando isso, Alexandre? Porque muitas vezes a pessoa está num lugar menor ou está numa cidade que não tem talvez uma estrutura para dar todo aquele apoio para os cuidados paliativos, uma hipodemócrase no domicílio e tudo. Isso não pode ser motivo para o médico pensar, não, eu não vou eleger o paciente porque a gente não vai dar conta de cuidar, eu não vou dar um CID Z51.5. É o contrário, a gente tem que pensar que é o contrário. Você tem que, diante de um paciente que é elegível aos cuidados paliativos, fazer essa elegibilidade. Tá tranquilo, está em casa, viu, Alexandre? Nós estamos em casa. Vou fechar, só um minutinho que eu vou fechar aqui um. Tá, tranquilo. Beleza? Prontinho. Uma janela. Nós estamos em casa, Alexandre. Não, fica à vontade. Tá bom, obrigado. Então, assim, diante de um paciente desse, né, que é elegível aos cuidados paliativos, o mais precocemente possível a gente tem que pensar nisso. Esse paciente precisa desses cuidados, né? Então, o pensamento é o contrário. Você não tem que deixar de eleger e pensar e buscar o atendimento desse paciente, porque o município não dá conta, é o contrário. Você tem que cada vez mais eleger esses pacientes, dar esse diagnóstico para que isso possa aparecer. Porque se a gente não provocar, né, no bom sentido, a atenção básica, a rede de urgência, né, a secretaria do município, isso nunca vai acontecer, né? Então, o profissional médico não pode se sentir acuado nesse sentido de dar o diagnóstico, porque não vai ter uma retaguarda. É exatamente o contrário que a gente tem que pensar, né? Dentro desse Código de Ética Médica, então, ainda no capítulo 1, nos princípios fundamentais, fala a responsabilidade médica em reconhecer um paciente elegível aos cuidados paliativos e disponibilizar tais cuidados a esse usuário. Ou seja, independente de onde que você estiver falando especificamente, é responsabilidade sua. Não pode se furtar dessa responsabilidade, né? Então, fala assim, nas situações clínicas irreversíveis, aí a gente e terminais, a gente já começa a falar desse quadro desse paciente que é elegível aos cuidados paliativos, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados, né? Então,
é muito importante a gente saber disso, porque isso já está no Código de Ética e a gente precisa de seguir isso, né? Obviamente que por meio de capacitação é importante saber como eleger as pessoas. Quer falar alguma coisa, Alexandre? Vamos fazer esse bate-bola aí, fica à vontade, viu? Nós estamos aqui para isso mesmo. Na verdade, o Fábio, está me ouvindo bem? Tô sim. Tá. Na verdade, quanto a essa questão da elegibilidade que você traz, a gente sabe que tem um código de ética, que tem toda uma questão legal da elegibilidade, mas eu gostaria de compreender, de fazer as pessoas compreendessem, primeiro, uma questão assim, bem prática mesmo, né? Até inclusive, uma pessoa que está aqui assistindo é a Paula. Ela coloca dificuldade de compreender o critério para distinguir cuidado paliativo AD1 ou AD2. Na verdade, Paula, eu vou chegar inclusive no cuidado paliativo falando sobre isso. Nós estamos falando dele na atenção domiciliar. Na verdade, a atenção domiciliar que divide em 1, 2 e 3, o Fábio fala muito disso. A atenção domiciliar 2 e 3 são pessoas especialmente que precisam de um atendimento no domicílio. No domicílio. E a D1 é a pessoa que pode receber a visita, pode receber a atenção domiciliar, vincular a atenção primária à saúde, à unidade básica de saúde ou à estratégia de saúde da família. Ou seja, de uma forma mais simples, AD1, AD2, AD3 é a atenção domiciliar 1, 2 e 3. Todos três, de alguma forma, necessitam de atendimento no domicílio. A atenção domiciliar 1 é aquela que pode ser feita pela própria estratégia de saúde da família, pela própria unidade básica de saúde. E a D3 são aquelas que necessitam de uma equipe de atenção domiciliar que faça esse atendimento no domicílio. A D2, maior complexidade que a D1, e a D3, maior complexidade que a D2, que precisa de algum equipamento em saúde. Então, a D1 é aquela pessoa que precisa de atenção domiciliar e que a estratégia de saúde da família pode conseguir fazer. A D2 já necessita de uma equipe específica para isso, né? Mas só para te contextualizar. Mas quando você traz a questão de elegibilidade para cuidado paliativo, eu acho muito, muito bem a gente lembrar, para início de conversa, que cuidado paliativo, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Cuidado paliativo não é diagnóstico. Cuidado paliativo, ele não é um diagnóstico, é cuidado, né? Como você bem falou. E tem uma classificação internacional de doenças, o CID, para encaixar a necessidade de cuidados paliativos num CID. Porque senão não teria condição de elegê-lo, de tratá-lo, de interná-lo para tal. Mas cuidado paliativo é a abordagem de uma pessoa que tem uma condição ameaçadora da vida, e que precisa de um cuidado voltado para a qualidade de vida. Ou seja, como a pessoa tem uma condição que ameaça a continuidade da vida, e normalmente essa condição é doença ou condição de saúde, e quem dá diagnóstico de doença é médico, quem tem que falar que a doença ameaça ou não a vida é quem deu o diagnóstico. Então é o médico. É uma questão legal. Ele tem que conhecer da doença para saber em que momento é certo de falar assim, a doença ameaça a continuidade da vida. E aí, você traz uma coisa maravilhosa na sua fala, que é, não precisa ter equipe de cuidado paliativo para poder eleger o paciente para cuidado paliativo. Eleger um paciente e colocar atuário, paciente eleito aos cuidados paliativos, simplesmente você está falando o seguinte, essa pessoa tem uma condição que ameaça a continuidade de vida e precisa de um cuidado voltado para a qualidade de vida. Então pode escrever. O grande problema disso, Fábio, que eu percebo muito, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro,
É que tem gente que acha que se escrever cuidado paliativo significa se a pessoa tiver uma parada cardiorrespiratória, eu não tenho que fazer nada. Tem nada a ver, É, nada a ver. é verdade. Uma coisa é suporte terapêutico, a outra coisa é elegibilidade e cuidado paliativo. Então, por exemplo, você, médico do SAD, foi avaliar um paciente e é um paciente diabético e com o tempo dessa diabetes você encontrou o mesmo, com uma condição de saúde que o diabetes ameaça a continuidade da vida. Você vai falar assim, opa, esse paciente agora precisa de tratamento e junto com cuidados voltados para a qualidade de vida. Pronto, você elegeu ele. E aí uma dúvida que o pessoal tem. Então, se colocar cuidado paliativo, precisa reanimar, não tem nada a ver. Outra coisa é suporte. A pessoa pode estar em cuidados paliativos, ou seja, em medidas para conforto e qualidade de vida, que a gente faz isso como comunicação eficaz e controle de sintomas. Ele pode estar isso e pode, por exemplo, ter uma infecção urinária, que ele pode ir para UTI e não, mas ele está em cuidado paliativo e ele vai para UTI? Claro que vai, ué. Vai. A condição Condição que é ele tem aguda, pode infecção melhorar e pode urinária, dar mais. Isso. exatamente, é isso aí. Ele pode melhorar daquilo e ter. Porque senão, infelizmente, o pessoal troca muito, porque acha que cuidado paliativo é abandono. A partir do momento que a pessoa está em cuidado paliativo, não tem que fazer nada. E aí eu vou deixar uma indicação de um livro que a Ana Michele, minha amiga do Paliativas, ela escreveu um livro que chama Enquanto Eu Respirar. Ela é uma pessoa que está em cuidados paliativos há 7, 8 anos. Ou seja, junto com a quimioterapia para o câncer que ela tem, ela faz um acompanhamento com os médicos, com os enfermeiros, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, para que melhore a sua condição e qualidade de vida. Epa, esse suporte tá me dando baile. Me jogou no chão de novo. Só um minuto. Então, a Anami, ela está fazendo um acompanhamento com isso, mesmo em tratamento. Ela faz um tratamento, pensa possivelmente e potencialmente incurável, está fazendo tratamento, está tomando químio e recebe cuidados paliativos, ou seja, cuidado paliativo não é abandono. Então fica a dica, enquanto eu respirar. Ana Michele, mano doida. Ô, Alexandre, eu vou fazer duas provocações nessa fala sua aí, tá? Ah, E aí eu quero que você fale sobre isso também. Bom, uma coisa que eu percebo muitas vezes assim, é que as pessoas não conseguem enxergar uma pessoa que está em cuidados paliativos se ela tiver totalmente independente para as atividades de vida diária. Um exemplo é a Anami, que você falou, né? Quem não conhece a história dela, que vê ela se divertindo, postando foto lá, viajando, sorrindo, dançando e tudo, fala, não, mas, né? Então, isso é uma provocação. ela não. Ainda tem muita gente, exatamente, ainda tem muita gente que acha que, assim, cuidado paliativo é aquele paciente que está lá quietinho, deitadinho, restrito ao leito, abandonado ali, né? E a Exatamente. outra coisa é quando você falou, isso é uma provocação, eu queria que você comentasse sobre isso. E a outra coisa é a questão que você falou assim, eleger os cuidado paliativo não é um diagnóstico, o nome já fala, cuidado paliativo é aquela pessoa que necessita daquele tipo de cuidado, que é uma tecnologia, né? E aí eu queria que você falasse também que você falou dessa pessoa, mas eu queria lembrar e fazer essa provocação, e queria que você fizesse falar sobre isso, Do familiar. sobre, exato, cuidador, familiar, porque não é só a pessoa, é aquilo, né, que a gente vê que está em volta. Tudo que a gente pode fazer, porque essa semana mesmo eu conversei com a equipe, que estou acompanhando uma paciente que está em cuidados paliativos, uma senhora, está consciente, conversando, e a filha dela veio do norte de Minas, está por conta dela, deixou a família em casa, deixou os filhos, o marido, está por conta da mãe, sofrendo, depressiva, e a gente conversando com ela, pedi psicólogo para atender a filha, nem era paciente, para atender a filha, e ela está muito depressiva. Inclusive, comecei tratamento antidepressivo para ela, depois de uma conversa e tudo. E então, eu queria que você falasse disso também.
Tá, ótimas provocações. Primeiro, que cuidado paliativo não é só para pessoas dependentes. Eu queria trazer uma classificação que eu gosto, a gente traz como estratificação de pacientes em cuidados paliativos, que é o seguinte: o pessoal lá do Cariri, da região do Cariri, que desenvolveu essa estratificação do paciente em cuidado paliativo, e vale muito a gente lembrar disso. A pessoa pode ter uma condição ameaçadora de vida e está totalmente ativa, como a Nami, por exemplo. Mas eu queria falar o seguinte: a gente estratificou tipos de cuidado paliativo que a gente oferece. Primeiro tipo, cuidado paliativo precoce. É uma pessoa que descobriu hoje, por exemplo, esclerose múltipla, ainda está andando, está indo trabalhar dirigindo, está fazendo tudo, mas a gente sabe que é uma doença progressiva e limitante. Pode estagnar num determinado ponto, mas é limitante. Eu não vou esperar ele ter limitação para poder abordar aquilo que o satisfaz, a sua qualidade de vida. E ele necessita de uma abordagem voltada para cuidados de qualidade. E quem mais? Sua família. Eu queria que vocês lembrassem que toda vez que eu falar pessoas, nós temos que começar a entender pessoa como algo indissociável ao binômio pessoa-família. É indissociável. Então eu tenho que enxergar a dinâmica familiar todinha nisso, né? Então é o cuidado paliativo precoce. Outro tipo de cuidado paliativo complementar. É uma pessoa que está fazendo tratamento, por exemplo, oncológico, aquela condição está ameaçando a continuidade de vida, ele está focado no tratamento da doença, mas ele recebe gotas de cuidado paliativo no seu atendimento. Por uma equipe especializada? Não. Normalmente pela equipe que está no tratamento da doença dele. Normalmente pelo médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, que está naquele grupo da atenção domiciliar. Não precisa ser especialista para cuidado paliativo para oferecer qualidade de vida a uma pessoa que, por exemplo, está na atenção domiciliar. Aí a gente entra no terceiro. Cuidado paliativo predominante. É uma pessoa que continua o tratamento, por exemplo, uma paciente com insuficiência cardíaca grau 4, em acompanhamento clínico, em atenção domiciliar, mas que o que ela necessita somado ao início de uma demência é uma senhora idosa, no início de uma demência, e que com insuficiência cardíaca grau 4. Ela tem um olhar sobre a doença, mas o que predomina no cuidado que eu tenho com ela, enquanto equipe, é o conforto e a qualidade de vida. Por isso, cuidado paliativo predominante. Ninguém está falando que ela parou de beber remédio, que ela parou de nada. Sim. E o quarto é o cuidado paliativo exclusivo. É quando todas as medidas de tratamento voltada para a doença saem e fica só medidas de conforto. Em todas elas eu posso ter pessoas especialistas em cuidado paliativo para dar suporte, inclusive, à equipe mãe. Mas a equipe mãe capacitada, treinada, com membros, inclusive, com curso de pós-graduação em cuidado paliativo, conseguem fazer o cuidado paliativo, né, nesses diversos níveis. E isso é claro, gente, não dá em uma hora para eu aprofundar tudo, mas para a gente entender que, por exemplo, a pessoa pode estar em cuidado paliativo complementar e está indo para a dança de salão. Ela pode estar em cuidado paliativo exclusivo e está indo para a dança de salão, entende? Para a gente entender que não tem relação direta com imobilidade e autonomia. Exatamente. A autonomia pode ter relação com funcionalidade, mas não autonomia, totalmente. E aí eu queria até colocar um exemplo, Alexandre. Eu uma vez... depois me lembra da outra provocação, tá? Eu vou falar. Eu acho que eu já contemplei. E nós dois somos assim, né? As coisas não param, nós vamos só pensando e falando. Exatamente. E aí eu lembrei também de um paciente, um senhor, olha só.
que é essa questão da autonomia. Esse senhor, eu admiti ele no SAD, senhor de 95 anos, com câncer gástrico, metastático, e o paciente estava com uma colostomia. E aí eu admiti, ele estava deitado, e aí falei com ele, mas por que não está levantando? Ah, não, porque está só aí na cama e tal. E aí, eu conversando com a família, uma coisa que era super importante para ele, para esse senhor de 5 anos, que até antes da internação, tipo 1 mês, 3 semanas atrás, ele descia, colocava o lixo lá fora, ia tratar dos animais, que eu acho que era um gato, cachorro, eu não me lembro bem. Isso para ele era super importante. Ele estava meio que abandonado. Eu falei, não, então vamos tentar andar. Ele não tinha contraindicação de andar. Só porque, né, alguém falou que estava cuidado paliativo e que ele, né, que ele tinha câncer metastático. Eu falei, não, vamos pegar ele assim, né, com todo jeito, peguei ele, tá magrinho, e a gente foi andando, foi ajudando, ele andou até na sala. Nossa, mas esse homem ficou feliz demais. Aí, sentou lá na sala e foi conversar com a gente e tudo. E aí eu falei com a família, falei, não, pode pôr ele para andar. Dentro, claro, né, sempre respeitando a vontade e as limitações dele mesmo. E aí eu fiz o pedido da EMAP, né? Para quem não sabe, a EMAP é a equipe multiprofissional de apoio no serviço de atenção domiciliar. E aí eu coloquei lá, eu elegi o paciente nos cuidados paliativos e tudo, e eu pedi para que desse, que era uma reabilitação de conforto, não era uma reabilitação para ele sair andando fazer tudo, era, né? Por quê? Porque ele andava antes da internação e agora não estava andando mais. É uma reabilitação, né? E aí, Sim. pensando em que, se você conseguir ganhar um pouquinho de força muscular para esse paciente, talvez descer e levar o lixo, mas talvez não, mas talvez cuidar dos animais, talvez só andar dentro de casa e ter essa relação. Isso é um ganho enorme, isso é conforto, isso é qualidade de vida, né? E aí eles me Fábio, perguntaram, muito... alguém... Pode falar. Na época aí, né, me mandaram mensagem discutindo, assim, de equipe, né, tudo claro que tudo é crescimento. E aí houve esse questionamento. Mas por que você quer que faça reabilitação com ele? Ele não é cuidado paliativo? E aí veio uma conversa, assim, de uns 20 minutos, né, para poder... Ótimo. E muita gente não entende isso também, né? Primeiro, né, Fábio, que ele não é cuidado paliativo, ele é gente, né? Ele pode necessitar de cuidado paliativo. Ninguém... Você não fala com a pessoa assim... Ele é você não fala assim, ele é hipertensão. Você não fala isso, né? Eu acho que é interessante a gente trazer uma coisa que você colocou, que é o cuidado que a gente tem que ter quando elege o paciente em cuidados paliativos. Isso é um cuidado enorme. E os pacientes, especialmente os que estão em fase final de vida, falam muito isso comigo, sabe? Eles falam assim, tudo bem, ele entendeu que ele está com uma doença grave, ele quis entender, ele entendeu que ele necessita de cuidados paliativos, a família entendeu, e a partir daquilo os profissionais que vão na atenção domiciliar começam a repetidas vezes falar de despedida com ele. Gente, teve uma paciente que falou comigo uma coisa que eu achei ótimo, fase final de vida, obstrução intestinal, já foi para casa porque ela sentia o conforto de estar em casa, mas alimentava por sonda. Abria a sonda e voltava o que estava ali, porque não passava mais nada, obstrução intestinal maligna. Ela falou, eu perguntei a ela, incomoda? O que é que te incomoda? E aí ela falou para mim assim, o tanto que o povo despede de mim, não aguento mais. Desde que vocês falaram a questão do cuidado paliativo, o meu pessoal está diariamente assim, pode ir em paz, fique para com isso. Viva a vida intensamente até o último momento. Não deixe para despedir nesse momento. Se você vive uma vida bem vivida, não cabe nem despedida, cabe viver. Cabe viver. E a paciente, quando fala para mim, Alexandre, eu não aguento despedir mais. Tem um dos meus filhos que fala assim, mamãe, eu te amo. Ela fala, espera aí que eu tô aqui ainda, não preciso despedir mais. Porque essa relação que cuidado paliativo é morte é outro problema sério, né? E aproveitando vida, que você está falando agora, isso, que mesmo que a gente fale de pessoa que está em fase final de vida, não seja invasivo. As pessoas não são invasivos só com tubo. As pessoas não são invasivos só com medicamentos. As pessoas, na verdade, elas são invadidas, inclusive, com palavras. É muito comum a gente ver gente invadida com palavras.
Então, quando você for abordar alguém que necessita de cuidado, não é só cuidado paliativo, não, mas eu uso muito isso no cuidado paliativo domiciliar, que é o seguinte: eu vou abordar essa pessoa, eu pergunto a ela primeiro, o que ela sabe da condição dela? Antes eu perguntei, quem é você? E agora, o que você sabe da sua condição? O que você quer saber dessa história? E o que você tem vontade de saber da história, né? E terceiro, quais as suas expectativas, suas vontades? O que você espera de mim? O que você espera da vida? O grande problema nosso, profissional de saúde, é que a gente, quando vai atender as pessoas, a gente quer fazer discurso na casa dos outros. O seu papel na casa dos outros, especialmente no início de um acompanhamento, especialmente, é acolhimento por meio da escuta qualificada. É acolhimento. É estar ali perguntando, porque ninguém é um papel em branco. E aí não ouça só o paciente, ouça ele, ouça a família, ouça ele. Tem gente que fala assim, não, é só ele que pode falar. Ou ignora, principalmente se é criança ou idoso, e fala só com o acompanhante. Ouça. Conheça quais são os sagrados dessa pessoa. Onde ela perdeu a paz, para que essa paz possa ser resgatada. Às vezes não é com remédio, às vezes é com escuta, às vezes é com palavra. Ouça o outro. Nós temos mania de dar palestra na casa dos outros. Nós temos mania de falar de fisiopatologia, de doença, quando ele quer saber se ele pode passar o aniversário em casa. Então a gente tem que entender que os nossos jalecos, eles não são capas de reis e de rainhas. Eles são simplesmente um equipamento de proteção individual que me faz entrar na casa do outro com uma coisa maior do que um CRM, um Corém, um CRP, um Crefito. É com uma escuta capaz de descobrir aonde está a dor do outro, especialmente no cuidado paliativo, e como eu posso resgatar essa dor de que ele perdeu em algum momento. E aí é ter o cuidado que isso não é só humanístico, isso é técnico. Tem que estudar para isso. Porque senão vira visita de comadre. Tem muita gente fazendo visita domiciliar que não é visita domiciliar, é visita de comadre. Sim. Beleza, hoje só fez o que de café? Tá tudo bom? Eu queria saber, e a menina voltou para a escola? Peraí. Não é só mão na mão, como você fala, né, Alexandre? Né? De jeito nenhum. E fazer cuidado paliativo, controlar sintomas e comunicar bem, existem técnicas. Por exemplo, eu percebo várias pessoas, infelizmente, na gestão de serviços de atenção domiciliar, na gestão, coordenador ou gestor do município, que acha que o papel dos colegas que trabalham com eles tem que ser focado ou só na reabilitação ou só no cuidado de fim de vida. Não. Essa equipe, cada um com sua arte, trabalhando interdisciplinar, tem o papel enquanto equipe de escutar o todo e de digerir enquanto equipe o que é meu. O que é do médico Fábio? O que é da fisioterapeuta Cristina? E a gente entender que essa situação, em conjunto, por meio de um plano terapêutico singular, me faz chegar mais perto do objetivo que eu existo enquanto profissional de saúde, que é a pessoa que necessita de cuidado. Não é agradar o coordenador, o dentista, o médico, o enfermeiro. O que eu tenho que devolver enquanto objetivo de ser profissional de saúde, e especialmente quando a gente encontra pessoas com doenças ameaçadoras da vida, é no mínimo devolver a paz que ele perdeu. E às vezes a paz que ele perdeu, eu vou bater na cara, desculpa. É fumar um cigarro quando ele tem um câncer de pulmão e ele está em fase final de vida. E se aquilo é devolver a paz para ele em fase final de vida e ele fumar um paieiro, eu não vou encharcar ele de fumo, pôr na boca dele fumo. Gente, aceita, até porque não dá conta. Então, que eu possa permitir aquilo, para ele sentir o cheiro do cigarro a última vez. Por que não? Quem falou que nós estamos matando alguém fazendo isso? Claro, desde que não a ação não complique
ou venha ferir os nossos códigos de ética. E a Além de não privacidade comprometer a qualidade de vida a dele saúde do também, outro. né? Porque, Exatamente. Porque senão a exatamente. pessoa fala, eu quero beber pingue. Você dá pingue de manhã, à tarde, à noite, você está fazendo uma Aí, mistanásia. Você está matando ele antes da hora. Né? exatamente. É. Interessantíssimo, viu, Alexandre? Interessantíssimo. Rendeu, hein? Como Nossa Senhora. eu tô aqui sempre aprendendo com você, né? Eu já te falei isso, então Eu também com tô você. sugando o máximo que eu posso aqui. Alexandre, eu tinha preparado umas coisas que eu iria deixar de falar, mas ao mesmo tempo eu acho que vale mais a pena a gente expressar essas nossas experiências aqui, né? A outra colocou aqui, ó, quero Sim. uma cerveja bem gelada. Se puder. Se puder, né? Uma coisa que eu penso, assim, muito que a gente está falando também, é essa questão da equipe de cuidados de atenção domiciliar ainda não se apropriar disso do cuidado paliativo, né? Que nem você falou. Acho que todos nós precisamos saber, né? Precisamos ir atrás e procurar saber. E você falou tantas coisas ricas aí, assim, eu até, a gente não tem tempo, mas eu gostaria de comentar sobre tudo isso que você falou. Uma coisa muito importante, né? Essa escuta ativa, né? Porque assim, a gente é treinado, principalmente profissional de saúde, treinada a conhecer, e você vai ali, você tem que fazer, você tem que ser ativo, você tem que ser proativo, você vai ali, e aí é como se fosse uma inversão de filosofia, né? De lógica, assim. Não, você não tem que lá no primeiro momento, você não tem que fazer, não. Você tem que ouvir, entender e receber isso, né? E eu te agradeço muito, viu, Alexandre? Porque não só nessa Eu que eu aprendo agradeço. muito com você. E eu até te confesso que, assim, muitas vezes eu pessoalmente, né? Eu acho que o primeiro passo para a gente melhorar é reconhecer os erros. Então aqui eu já vou reconhecendo publicamente. Que é difícil mesmo para a gente, às vezes, que chegar e ver todo aquele sofrimento, né? Você vê um sofrimento ali muito, muito latente, e aí a gente tem esse ímpeto mesmo, né? De querer, talvez, querer fazer, querer entender tudo. E realmente isso que você falou traz a gente para uma sobriedade maior, né? Dessa escuta ativa mesmo, de acolher, né? Esse acolhimento, né? Sim. Eu queria aproveitar só um ganchinho disso que você falou, Fábio. E você falou assim que a atenção domiciliar não se apropria disso. A atenção domiciliar, muitas vezes, Fábio, ela faz cuidado paliativo sem saber que está fazendo. Porque a partir do momento que você está gerando conforto para a vida do outro que tem uma condição ameaçadora da vida, muitas vezes nós estamos fazendo cuidado paliativo. Quer ver? Tem uma criança com paralisia cerebral, comprometida, recebendo visita da atenção domiciliar por um tempo. Essa criança tem uma condição e ela tem pneumonia de repetição. Ou seja, essa criança tem uma condição ameaçadora da vida. O que vocês estão fazendo? Ah, Alexandre, a gente vai semanalmente, a gente cuida das questões respiratórias, a gente ensina a mexer com a onda, a gente trata a questão da fluidificação da secreção para que ela não aspire. A gente ouve a mãe, a gente escuta a mãe, a gente recebe as demandas. Você entendeu que só não colocou o nome, mas está fazendo Sim, cuidado paliativo? Exatamente. Exatamente. Agora, um outro problema que tem, que eu vou falar do outro lado. Gente, tem hospital dando alta em doente em fase avançada de doença para os serviços domiciliares, sangrando. A pessoa está em franca hemorragia e eles falam, eu mandei para casa porque é cuidado paliativo. Deixa eu te contar. Cuidado paliativo é cuidado. A palavra cuidado significa ocupar-se de alguém para fazer para ela o bem. Isso não chama atenção domiciliar. Isso chama desova. Você, enquanto atenção domiciliar, se você receber uma pessoa para cuidar paliativamente e essa pessoa saiu totalmente desestabilizada para a alta domiciliar, aquilo foi desova. Aquilo tem que ser responsabilizado o gestor, quem trabalha a rede do município, quem trabalha a gestão do hospital local, porque tem muita gente fazendo isso e jogando nas costas da atenção domiciliar
porque acredita que cuidado paliativo é encostar na casa e deixar morrer sangrando. Às vezes o pessoal da atenção domiciliar não consegue controlar esse sintoma em casa. Sim, sim. Então não significa que é melhor morrer em casa. O morrer é onde eu tenho amparo e cuidado. O melhor lugar de morrer é onde eu sou cuidado, confortado. Cuidado, Exatamente. cuidado com isso. Queria dar uma fechada nisso. Não, Alexandre, foi ótimo você ter falado isso, porque assim, eu te falo que eu já vivenciei isso algumas vezes, né? E aí eu queria... Eu acredito. As nossas lives aqui são pautadas muito nos exemplos, sabe? Eu conto os meus exemplos, o pessoal coloca os exemplos aí. Eu adoro então, também. Assim, é o termo que você usou mesmo, é uma desova, né? Eu já recebi vários pacientes assim, mas um que marcou muito a equipe, e aí eu vou contar rapidinho esse exemplo, um senhor idoso com câncer de garganta, já estava ulcerado aqui, com traqueostomia, recebeu alta, chegou em casa para a gente cuidar desse paciente. Alexandre, eu tenho hábito de ler o relatório todo, do início ao fim, sumário de alta, vejo tudo, receita, eu vejo tudo que veio do hospital. Não existia nenhuma menção de paciente em cuidados paliativos, foi discutido com a família, foi conversado, não tinha nada, zero. O paciente recebeu alta daquele jeito. E aí, depois de ler isso, falei assim, não, vamos lá ver o paciente, conversei, vamos fazer o curativo. Quando a gente tirou, o paciente estava sangrando no pescoço, eu peguei a luz do celular, coloquei, eu não conseguia ver sim no buraco que estava ali, tudo ulcerado, né? Na região da jugular, aqui, né? Da carótida, artéria, na carótida aí, na jugular aqui. Com risco de sangramento intenso em casa. De sangramento e exsanguinação e morrer assim, em casa dessa forma. Porque isso, nesses casos, pode ser exatamente o mecanismo de morte desse paciente, né? Exatamente. E não tinha nem jeito de fazer nada ali. E aí ele recebeu alta num dia, a gente foi admitir no outro. E aí a família falou que já tinha trocado aquele curativo inúmeras vezes. Estava com secreção e sangramento. E aí eu chamei a filha, que era uma filha mais velha que estava cuidando. Estou até vendo gente colocando aqui, ó, desumano, passei por isso esses dias, tá vendo? Então, o que a gente está falando que é a realidade. É muita gente que passa por isso. Exatamente. E aí eu chamei a filha e fui conversando com ela aos poucos, tateando sobre a questão dos cuidados. Se eles falaram como que aquela ferida ali tem que cuidar, se vai cuidar em casa mesmo, se alguém tinha comentado sobre alguma palavra que ela entendia, que ela lembrava-se sobre cuidados paliativos, sobre o que é. Nada, absolutamente nada tinha sido conversado, sabe? Então, assim, isso é comum, isso é comuníssimo, isso não é uma exceção. E infelizmente é muito triste mesmo, né? Isso acontecer. Não era muito triste. Tem serviço fazendo uma questão muito errada, só para fechar mesmo, que é assim, a regulação regula para a atenção domiciliar, sem o princípio base da atenção domiciliar, que é de ver a elegibilidade para aquilo. E manda. De repente chega o doente para atenção. Pelo amor de Deus, isso para mim é... Agora eu vou fazer aqui, não sei se você lembra daquela provocação, aquele programa do Abu Janra. Você lembra desse programa? Então, o meu papel aqui é fazer as provocações. Eu lembro dele. Não estou lembrando muito do programa, não. Acho que é do seu tempo, não é do meu. Ele tinha um programa que ele fazia com o entrevistado e fazia várias provocações. Então, eu vou te fazer uma outra provocação aqui. E esses hospitais que são hospital de referência de oncologia, hospital todo de oncologia, eles são de oncologia, tratam o paciente, acompanham o paciente por anos a fio, dão alta ao paciente, o paciente é elegível aos cuidados paliativos e muitas das vezes nunca foi conversado isso com a família e o paciente já chega assim, em quase que nas últimas semanas ou últimos meses de vida. É muita gente falar isso, porque ele é um paciente elegível ao cuidado paliativo, mas não está em cuidado paliativo. Devido a essa dificuldade conceitual de entender que cuidado paliativo não é não fazer nada. É cuidar para dar dignidade, né? Então, assim, infelizmente, nós enquanto mundo, porque não é só o Brasil, não. Isso é o mundo inteiro.
Tem lugar mais avançado. Mas é o nosso papel, a gente, quando está acompanhando alguém e que essa doença começa a ameaçar a continuidade da vida, que a gente divida com alguém. Primeiro, o paciente quer saber, ele pode receber a notícia, beleza. Ele não quer saber quem é da família que vai acolher essa notícia, essa condição. E a gente explicar o que vem a ser cuidado paliativo. Às vezes, no primeiro momento, a gente nem usa a palavra cuidado paliativo. Sim. A gente explica a questão do potencial incurável, a gente explica a relação da condição ameaçadora da vida, do que pode vir a acontecer, e depois a gente começa a abordar questões mais profundas da terminalidade. Mas, gente, se você faz um cuidado desse, manda para atenção domiciliar, por exemplo, e não fez uma abordagem inicial, infelizmente, tratamento desumano. E eu não estou falando que a pessoa que fez é um bandido, não é isso. Isso é culpa das nossas graduações e cursos técnicos que não ensinam isso. Ensina a gente a ter que curar todo mundo. E quem não é curável? E quem não é curável? Exato. Faz o quê? Ele deixa de ser gente? Então, e nós vamos aprender muito isso, né? Então é isso. Isso que você falou agora dá pano para manga. Eu ficaria até meia-noite. Mas nós somos vencendo. E aí, aqui, ó, essa provocação. A Tamires é enfermeira do SAD lá de Rondônia, viu? Ela está acompanhando as lives aqui toda semana. Essa provocação é muito comum aqui no nosso mundo também. A Paty também coloca aqui, ó, isso é muito comum e o pior é que avaliamos muitas vezes, precisamos reencaminhar o paciente ao serviço de hospital e o mesmo não é admitido. E boa, sim. Fábio, o hospital oncológico que encaminha paciente sem nem a família e nem o paciente saber o tratamento. Se é curativo, paliativo, estadiamento, simplesmente sem nada. Isso é o que mais acontece. Nossa, tudo que eu estou ouvindo é que aconteceu semana passada comigo. Então, assim... serviço de rede, hein? Não, é para todo lado, né? A gente vê que isso é para todo lado, né? E aí uma coisa até que a Bruna colocou aqui, exato, Alexandre, saindo da graduação e de vários postos sem saber lidar com a morte, só focado na cura. Exatamente. Então, assim, e aí já vem outra provocação, tá, Alexandre? Eu fiz 2 graduações. A live está acabando, tá? Eu estou vendo que o tempo aqui... Ela não fecha? Não fecha não. Eu esqueci, para mim dava um bavo. Antes era assim, agora não está assim mais não. Semana passada eu fiquei 2 horas e 16 minutos aqui, então não, deixa correr. A minha cabeça não dá para isso não, você desculpa. Não, mas é só para te falar que não precisa de ficar desesperado com o tempo. Tá. Mas assim, mas a provocação, Alexandre, mesmo eu tendo passado por 2 graduações, eu fiz esse exercício hoje, antes dessa live, durante o dia, tentando lembrar se eu tive alguma aula, alguma exposição, algum momento de cuidado paliativo, e eu não lembro de nenhum. Eu não tive nada. Nada. Pois eu também não tive. Você ainda teve enfermagem e medicina, nada. Exatamente, então não tive nada, não lembro de nada. Né? Então, inclusive, assim, poderia dar desculpa que a enfermagem tem muito tempo, eu não lembro, mas a medicina que não foi tanto tempo assim, eu também não lembro de nada. Então, não lembro de nada, assim. É impressionante como que a gente não aprende isso, né? Como que a gente não aprende. Verdade. Porém, não aprender na graduação também não quer dizer que a gente não tenha a responsabilidade de se capacitar. De buscar. Isso é muito importante. De buscar. Exatamente. É isso aí. Eu acho muito importante quando você fala assim, da comunicação, não só da comunicação, e de tantas outras. Ó, maravilha. Fica aí, Alexandre. O povo já está pedindo seu tempo. O negócio é o meu sistema. Vai dando, de verdade, vai dando uma hora, eu já vou pifando inteiramente. Tem uma outra alma dentro de mim que começa a pular, assim, sabe? Mas com o Fábio sempre é muito bom estar falando. Então, vamos embora, vamos aonde der. Então, é isso que você falou, assim. E aí, a gente já falou de comunicação umas lives atrás, o quanto que é importante a comunicação efetiva e acolhedora, enfim, dentro do domicílio, né? E principalmente nessa condição que o paciente ele está ali em cuidado paliativo, está recebendo esse tipo de cuidado, né? O quanto que é importante. Sim. Mas aí, essa importância, até essa semana a gente conversou sobre isso, né? Que eu te falei, é que aquele momento que eu até falei com você sobre a questão de acompanhar e tudo, o quanto que é importante a gente ter essas experiências, pegar experiências com as pessoas mais experientes, que já passaram, que já estão mais rodadas. A troca, porque, né, Fábio? Na verdade, é a troca. Porque não é uma coisa simples também, né, Alexandre? Porque eu vejo assim,
Se você... Vou Exige dar exemplo chão. prático. Vou dar exemplo prático. Quando você estuda fazer um acesso venoso central, no caso da medicina, pode ser qualquer outra coisa. Eu já passei por isso. Você vai lá, estudar prática, tudo, você vai lá e consegue. Eu já fiz vários acessos centrais. Quando você estuda entubar, é muito fácil você colocar na prática, depois você estuda todas aquelas coisas ali. Agora, esse tipo de tecnologia, essa tecnologia leve aí, essa tecnologia de estudar cuidado paliativo, e quando você vai colocar na prática, já é um outro universo, já é um outro É. universo. E E o é muito universo singular, né? hospitalar é muito singular. E o universo hospitalar também eu vejo que é muito diferente do cuidado paliativo Totalmente hospitalar, do diferente. A domiciliar, do criança e o ambulatorial. adulto, totalmente diferente. Sim, pois Né? é. Então, quanto que a gente precisa de crescer nessa comunicação e aprender não só no que você falou, ação e nessa tecnologia, nesse Exatamente. conhecimento, mas nessa prática, né, nessa experiência também, né? E eu já vou falar com você aqui para que tenha vários testemunhos, que aquela conversa nossa lá, depois eu vou lá te acompanhar lá em Divinópolis, tá? Ah, show de bola. É só Seja assumir o bem-vindo. compromisso publicamente para ter testemunhos. Vamos embora, vamos junto, a Tá? troca. Alexandre, eu sei que você tem muitos compromissos aí, você já está cansado e veio outra live, seja live hoje, né? Então, assim, se você precisar sair, fica à vontade. Eu tenho o hábito de ficar com as pessoas aqui, porque elas fazem muitas Tá, perguntas e eu vou tentando responder, vou dando esse feedback para eles aqui. Mas fica à vontade, viu? Eu queria mesmo, tá né, bom. te Eu agradecer. vou, eu vou te agradecer Sim, muito por estar aqui. Realmente eu tenho outro compromisso. não, Eu eu ainda sei vou, disso. eu ainda vou orientar o aluno, mas é Não, muito fica à bom vontade. vir aqui no seu canal, na sua rede, no seu social e trocar ideia com você sempre. Estou aberto a isso quando quiser. Tem muito assunto específico que a gente pode voltar a aprofundar um pouco mais nisso. Eu agradeço todo Sim, mundo que está aí acompanhando. Vi muita gente querida passando por aqui. Fique à e eu vontade. não, Se tiver alguma dúvida também, pode ir lá no meu Instagram e jogar a pergunta lá que depois eu respondo também. Tá bom? eu só queria, Alexandre, não aproveitar a oportunidade, depois você, ou agora, mais para frente, falar da pós-graduação lá, né? Que eu vi que você postou da pós-graduação no São João del Rei. Sim. Já Na tem verdade, data de eu início? sou aqui da UFSJ, né? Universidade Federal de São João del Aham, Rei, aqui em Divinópolis. Então, nós aprovamos uma pós-graduação agora em cuidado paliativo. Passou na última instância, agora nós estamos vendo as questões burocráticas mesmo, a questão de financiamento, de tudo isso que é interno dentro sim, da universidade. Eu sei, acredito que a gente vai lançar o edital final de março, início de abril, para a gente começar aproximadamente presencialmente, para a gente ter mais segurança, julho, porque entendi. é uma pós que a gente quer que seja presencial. Então eu acredito que Entendi. julho a gente vai estar mais seguro, que é para profissionais de saúde, até lá a gente acredita que pelo menos nós todos já estejamos vacinados e prontos para poder entrar numa sala de aula com todas as precauções possíveis. Né? Claro, não, Agradeço sim. essa Ah, que oportunidade. bom. Joia, nós vamos acompanhar lá e depois a gente vai repostar lá Tá também bom. quando tiver mais novidades. Amigão, tudo de Muito bom, obrigado, boa viu? noite. Eu que te Obrigado você também. agradeço. Boa noite. E Saudade todos de aí você, também, tá? muito obrigado, viu? Também tô. Um abração. Joia. Um abraço. Tchau, tchau, Alexandre. Tchau. Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Quem quiser e puder ficar, né? O Alexandre é sempre muito solícito e eu não queria perder a oportunidade de estar aqui contribuindo, porque é uma pessoa que tem muitos anos, uma formação muito sedimentada no cuidado paliativo e uma pessoa muito humana também, que tem muita experiência prática. Então, assim, a contribuição dele é essencial para o nosso dia a dia, né? E aí eu estou vendo que tem vários coraçõezinhos subindo aí, né? O pessoal, tem gente que chegou agora, que perguntou se a live vai ficar gravada. Todas as nossas lives ficam gravadas, depois eu coloco lá no meu canal do YouTube e no Instagram. Bom, vamos abrir agora para vocês colocarem alguma pergunta aí, para a gente ir tentando seguir aqui sobre cuidados paliativos na pessoa domiciliar. Eu queria que vocês se manifestassem de qual estado que vocês estão falando, porque semana passada estava muito legal, tinha gente de vários lugares do Brasil, né? Coloque aí de qual estado que você é.
As meninas de Rondônia estão aqui, né? Como sempre. Pessoal de Minas Gerais também. Excelente live, legal. A gente está aqui para contribuir mesmo. O Alexandre sempre faz isso. Vai ficar gravado sim, vai. Eu estou passando aqui umas que eu não vi. Parabéns, ótima live. Já estou na fila de perguntas, tá? Paula. Paula é lá de Rondônia. Kelly está aqui, isso aí, Kelly. Sejam todos bem-vindos. Pode fazer perguntas e vai colocando aí também, gente. Ah, tá. Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Minas Gerais, Minas Gerais, Recife, Porto Rio Grande do Sul. Ah, legal. Minas Gerais. Vamos ver aqui. Semana passada tinha gente do Rio Grande do Norte, Barbacena, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos, tá? EMAP, ah, legal. Muito legal. Já tem lá até o cronograma das próximas lives. Depois olha lá, eu fiz um post, né? As próximas lives. Bahia, sejam bem-vindos, todos. Bahia. Eu ia colocar hoje um negócio aqui, uma fantasia, mas aí, Rio de Janeiro, as minhas meninas estavam separando uma fantasia para mim de carnaval, mas aí eu desisti. Foi muito boa a live, legal. Gente, Governador Valadares, legal, sejam bem-vindos. Governador Valadares, joia. Bom, pode colocar aí, pode colocar as Minas Gerais, joia, ótimo. Ó, muito mineiro, hein? Semana passada acho que tinha menos mineiro, tinha mais gente de outro estado. Joia, joia. Gente, eu vou continuar aqui então. Vou continuar aqui falando sobre o que eu tinha preparado algumas coisas para falar sobre o cuidado paliativo na. Qual pergunta que teve acima não respondida? Patos de Minas. Depois coloca a pergunta aí de novo que não foi respondida para ver se eu consigo responder. Só para deixar claro aqui, tá, gente? Se tiver alguma pergunta, porque devia ter colocado a fantasia. Ah, né? É porque eu falei lá nos stories, lá no post, que a gente seria Minas Gerais, Divinópolis. Ah, legal. Isso aí, terrinha. Nossa cidade. Porque eu falei que ia colocar. Eu falei que esse é o bloco hoje, né? O bloco terça-feira de carnaval, bloco Unidos do SAD. Ah, a Sâmia perguntou aqui se tem alguma experiência com lesões oncológicas, com sangramento difícil de controle. Então, uma coisa que a gente usa muito é o alginato de cálcio, que ajuda. Se for ajuda muito em feridas com sangramento. Se for uma ferida que não estiver sangrando muito, né? Porque se estiver sangrando muito, talvez seja necessário até outro tipo de conduta, cauterização, uma sutura, enfim. Mas o alginato ajuda muito, tá? No sangramento. Ah, a moça do travesseiro, legal, eu lembro sim, né? A gente compartilhou lá, né? Legal demais. Pessoal, vou continuar. Pode colocar nas perguntas aí, tá? Vou tentar responder tudo. Eu queria compartilhar com vocês aqui, da gente, especificamente da atenção domiciliar, o que acontece? Muitas vezes a gente fica sem saber a atenção domiciliar, a gente fica por falta de conhecimento ou por falta de não ter uma equipe de cuidados paliativos. Por exemplo, eu trabalho no SAD, em Contagem, que tem equipe de cuidado paliativo. Então, isso é muito mais fácil. A gente faz atendimento ao paciente, faz a admissão dele, elege ele aos cuidados paliativos e depois a gente encaminha para a equipe, a EMAD específica de cuidado paliativo. A Paula de Rondônia está perguntando, minha dúvida é a distinção do AD1 e do AD2 na oncologia. Seria ainda pela funcionalidade do paciente? Eu não sei se eu entendi muito bem, Paulo, acho que até você fez essa pergunta lá mais em cima, que o Alexandre tentou responder, não sei se ele respondeu. Mas assim, aqui, gente, a gente tentou unir cuidado paliativo com atenção domiciliar. Mas essas coisas, elas existem por si só, elas existem independente, né? Porque o paciente pode estar em cuidados paliativos e não ter nada a ver com a atenção domiciliar.
ele pode estar em cuidados paliativos e necessita da atenção domiciliar. O paciente pode estar em atenção domiciliar e não tem nada a ver com cuidado paliativo, não necessita de cuidado paliativo, e pode estar na atenção domiciliar e além de estar, vai ser elegível dos cuidados paliativos. Então, são coisas diferentes. Então, independente de cuidados paliativos, o paciente da AD1 e AD2, a distinção, né, a dúvida aí, na oncologia, a distinção de AD1 e de AD2 não tem a ver com oncologia, né? AD1 é atenção domiciliar 1, atenção domiciliar 2. Tem a ver com a complexidade do atendimento no domicílio, né? E aí pode ser oncologia, pode ser qualquer demanda do paciente. Não tem a ver com a doença, não tem a ver com cuidado paliativo, nada disso. Agora, tem paciente em cuidado paliativo que é AD2? Tem. Tem paciente que é cuidado paliativo que é AD1? Tem. Tem paciente que é cuidado paliativo AD3? Tem. Por exemplo, paciente em esclerose lateral amiotrófica, não mexe nada, não tem nenhum movimento, fase avançada, traqueostomia, ventilação mecânica, pronto. Paciente com complexo, ventilação mecânica, complexidade maior, precisa. Então, lembra quando a gente falou lá nas complexidades? Então, é uma escadinha, AD1, AD2 e AD3. Então, vai aumentando a necessidade de mais visitas, a complexidade da equipe multiprofissional e a complexidade de tecnologia. Então, esse paciente que eu dei o exemplo, ele é AD3 em cuidados paliativos, né? Mas aí, por exemplo, pode ter AD1 em cuidado paliativo e AD2 também. Eu não sei se eu respondi aí, mas não tem a ver especificamente com oncologia, né? Só para deixar claro também, nós temos pacientes que, tradicionalmente, cuidado paliativo é um conhecimento que veio muito junto com os pacientes com portadores de câncer, com oncologia. Mas cuidado paliativo não é só para o paciente com câncer. Cuidado paliativo são cuidados, né, que são dispensados a um paciente que tem uma doença que não tem cura, né, que não tem possibilidade de cura e de reversão e que vai levar aquele paciente em algum momento, alguma complicação, vai levar ele à morte. Bom, esse paciente que precisa de cuidado paliativo, ele pode ser um paciente, por exemplo, com insuficiência cardíaca, como o Alexandre falou, um grau mais avançado, o paciente com DPOC no grau mais avançado, então, uma paciente com demência, né? Então, é isso aí. E quando a família não aceita os cuidados e orientações dados, tipo mudança de decúbito, alongamentos, etc. Eu falei muito sobre isso, Larissa, numa live nossa que a gente falava sobre comunicação efetiva, né? Muitas vezes o paciente, o familiar e o cuidador, ele não aceita porque ele não entende. Então, a nossa comunicação, por exemplo, eu já vou começar do jeito que está falando aí, ó, e é uma crítica que eu faço, não é para você, claro, é para a gente aprender, e eu, inclusive, coloquei isso na minha live. Me dói, assim, até os ouvidos quando a enfermagem chega para o paciente, principalmente nós do SUS, cuidadores familiares, fala, tem que fazer mudança de decúbito de 3 em 3 horas. Gente, mudança de decúbito é uma coisa que a gente aprende quando a gente estuda. A maioria dos pacientes, dos cuidadores familiares, não sabe o que é mudança de decúbito. Então, você tem que fazer como eu falei para um cuidador hoje. Vira assim de lado, fica desse lado, depois de 2 horas vira para esse lado, a bunda para baixo, a barriga para cima, depois do outro lado, depois volta no primeiro, para descansar os outros. Então, a primeira coisa é comunicação. Então, às vezes, e muitas vezes também, esses familiares, cuidadores, eles não perguntam por vergonha mesmo, por constrangimento. Então, é importante a gente, é uma obrigação nossa, a nossa comunicação, ela tem que ser de forma com que eles consigam entender. Então, essa é a primeira colocação. A família não aceitar, aí tem 1 milhão de outros fatores, né? Ou porque não entendeu, né, a comunicação, ou porque realmente, às vezes, tem... Por exemplo, essa semana a gente atendeu um paciente que tinha briga entre os filhos lá. Então, a gente via que não fazia os cuidados direito, a outro joga responsabilidade para o outro, então assim, a gente não está lá para ver, então tem de tudo na família, né? Mas tem muitos fatores relacionados aí. A falta de compreensão, a sobrecarga do cuidador, às vezes é um paciente muito pesado, não consegue sozinho, e ele passa muito tempo sozinho, então ele não consegue, precisa de ajuda, e ele muitas vezes não tem a ajuda necessária no momento que precisa. Então é importante, antes da gente também, é claro que a gente sabe, né, que tem família que realmente não cuida e não faz. Mas é importante a gente passar por todo esse processo, excluir todas essas variáveis para depois pensar que realmente é uma família que não cuida, né? Muito difícil essa pergunta, né, da Paula falar. Como envolver a equipe sobre a importância?
Como envolver a equipe sobre a importância de iniciar a conversa com uma família sobre o cuidado paliativo. Como envolver a equipe... Não, bom, aí, o que acontece? Dentro de uma equipe pode ter vários perfis de profissionais. Profissionais que já têm muita experiência em cuidado paliativo, profissionais que têm uma experiência razoável, profissionais que não têm nada de experiência em cuidado paliativo. Então, isso cabe a quem tem um pouco mais de experiência estar chamando a equipe, ajudando e fazer treinamento, né? Fazer capacitação. Não tem como uma equipe se sentir segura, tranquila, e aí há sempre a discussão em equipe mesmo, né? Multidisciplinar, e ir se capacitando, e conversando, e se capacitando e conversando, porque assim, é o que eu falei que um outro dia, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, né? Eu dei até o exemplo de os pontos sozinhos da rede não conseguem atender o paciente em toda a sua totalidade. E é importante a gente colocar aqui também o paciente de cuidado paliativo, e até falar isso aqui nos slides, acabou que a gente foi conversando aqui, quando você elege um paciente de cuidado paliativo dentro do domicílio, é muito importante que você ajude a entender, você entenda e ajude o familiar a entender os diversos pontos da rede onde que ele pode, em algum momento, procurar ajuda, e ele vai precisar. Por exemplo, hoje ele pode estar com sintomas todos tratados, está tranquilo, não tem nenhum sintoma, todos os sintomas controlados no domicílio pela atenção domiciliar. Mas no final de semana que ninguém está trabalhando, por exemplo, do SAD, né, por exemplo, à noite, ou que não tenha médico, a maioria das vezes não tem médico no final de semana, ele pode piorar. E aí, para onde que ele vai? Então, tem que ter essa consciência da... e aí, você falando da início da conversa com a família, é importante? É muito importante. Mas lembrando, né, e eu falo até que eu aprendo muito com o Alexandre também, é que a gente primeiro tem que ter esse acolhimento, né? Esse acolhimento da família, primeiro entender e primeiro entender aquela dinâmica do domicílio ali, a dinâmica do que é essa doença, o que essa condição tem trazido, não só para aquele paciente, mas para aquela família também, para depois a gente talvez iniciar e fazer outras conversas mais profundas, né? A Paula falando que acendeu uma luz agora. Eu não entendi. Depois você compartilha qual que é a luz aí, Paulo. E quando a família joga toda a responsabilidade de cuidado? Eu acho que essa pergunta tem muito a ver, né, com a pergunta anterior. Quando a família não quer fazer, joga o cuidado. Realmente, assim, também a gente tem que ver os fatores. Tem cuidador de família que já está sobrecarregado. Quando a gente, quando a gente chega no domicílio, uma coisa, aí eu já vou falar de mim, uma coisa que, assim, eu uma vez até fiz um post sobre isso, que eu fico preocupado, assim, eu já me dá até um susto, é quando a gente está chegando na casa do paciente e toca lá o interfone, a campainha, e eles abrem a porta e falam, graças a Deus que vocês chegaram, nossa, que bom que vocês chegaram, isso já me deixa preocupado, assim, tá? Porque a gente não sabe se eles estão sobrecarregados ou se realmente tem uma intercorrência grave. Muitas das vezes não é nada grave, mas é porque a família está tão sobrecarregada, é que vê na equipe uma possibilidade de compartilhar ali o cuidado, uma possibilidade de dividir os pesos da sobrecarga, né? Então, mas realmente tem família que tem dificuldade, não quer cuidar, e aí já tem um problema ali na família de briga, e aí a gente tem que intervir com isso, né? Claro que nesse momento, muito importante a gente ver assistente social, muito importante, porque aí o assistente social vai lá na atenção básica, já vê que já tem problema crônico nessa família, ou não, psicólogo quando precisa, então a gente envolver equipe multi aí, né? Sempre vou olhar a complexidade e cuidado. Isso, Paulo, é independente da doença. Isso, falar do jeito que entende. Exatamente. Doutor, se possível, responde minha pergunta. Gratidão. Depois eu tenho que ver qual que é lá. Eu acho que ficou para trás. Deixar os termos técnicos de lado. Exatamente, né? E aí, o termo técnico, gente, os termos técnicos que a gente quis dizer que esclareceu. Ah, ótimo. Se existe, tem vários cursos, assim, de cabeça. Tem o curso da doutora Ana Clara, mas aí é mais para profissional da saúde. Eu posso ver com o Alexandre depois, quem perguntou aí, moro com meus pais, para ver questão de cuidados paliativos, curso para quem não é da área de saúde. Eu, de cabeça, eu não lembro, sim, mas eu posso ver depois e compartilhar.
Iremos iniciar estudo de caso dentro das equipes como forma de trabalhar a educação permanente e melhoria dos processos de trabalho. Trabalhar cuidados paliativos nesse momento tem que ser importante. Ótimo, legal. O que seria medida? Ah, tá. Será que deve ser? O que seria medidas extremas em cuidados paliativos no domicílio? Me fala o que você chama de medidas extremas. Quem colocou aí? Porque eu não sei de onde que você tirou esse termo, medidas extremas. O que seria isso? Isso aí pode ser um milhão de coisas, né? Tenta esclarecer um pouco, só para ver se eu consigo te ajudar melhor. E aí, pessoal, quero fazer mais perguntas aí? Vamos fazer mais perguntas. Nós já estamos para 1h30 de live aqui, daqui a pouco a gente vai acabar. Então, eu queria só deixar que você fizesse mais alguma pergunta para eu poder tentar ajudar aí. E aí a gente encerra a live. Semana que vem já está marcado, eu coloquei lá. Ah, aqui a Bruna colocou aí. Na Casa do Cuidado, a doutora Ana Cláudia tem curso voltado para público geral, sem ser profissionais. Ah, legal, aí, ó, vai lá. Chama casadocuidar.com.br o site. Gostaria de falar sobre a diferença entre cuidado paliativo e limitação de esforço terapêutico. A gente... Nossa Deus, tanta pergunta. Quando suspender dieta e soroterapia? Não existe protocolo para isso, né, gente? Não existe assim, agora tem que suspender. Isso é de cada caso, tá? Primeiro eu vou responder essa pergunta aí. Quando suspender dieta? Vamos supor que tem um paciente. A gente sempre tem que... Eu sempre penso assim, a gente tem que pensar o que está trazendo, colocar na balança. Está trazendo mais conforto? Hoje mesmo eu conversei isso com uma filha de uma paciente. Ela estava querendo fazer lá uma pleurodese da paciente, está tendo derrame pleural lá, e aí a gente tem que colocar na balança um procedimento cirúrgico, vale a pena ou não, que sofrimento que esse procedimento cirúrgico pode trazer. E quais as complicações e sofrimento que essa dieta pode estar trazendo para esse paciente. Vamos supor que é um paciente que está com sonda nasentérica e aí está passando a dieta ali na sonda nasentérica. E aí está causando uma estase contínua nesse paciente, acima de 200, 250 ml de dieta ali, está ficando estável, esse paciente está regurgitando, está vomitando, esse paciente às vezes está aspirando, já tratou várias pneumonias, né? E aí como é que a gente faz? Isso é uma decisão muito difícil, tá, gente? Não consigo responder para vocês essa pergunta só aqui a gente conversando assim, não. Não existe um martelo para falar, agora tem que tirar a dieta e agora tem que continuar. Não existe isso. Vai depender muito da família, do paciente. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, a gente já sabe, pela literatura, pelos estudos científicos, que paciente com demência de Alzheimer avançado, né, CDR3, FAST7D, 7CD, mais avançado, esses pacientes eles não têm indicação de fazer dieta enteral, por exemplo, passar a sonda nasentérica e ficar. Obviamente que se esse paciente já passou a sonda nasentérica, a gente tem que pensar se tira ou não. Envolve muito também a comida. Porque a família, muitas vezes, ela não quer tirar a sonda do paciente, ela não quer parar de dar comida, porque na cabeça da família, isso é muito a questão cultural, que está matando o paciente de fome. Então, depende da doença. Por exemplo, um paciente de 50 anos, jovem, ativo, sofreu um AVC ali, acabou de ter um derrame, e aí volta para casa totalmente acamado, e aí ele não consegue fazer nada da vida dele, nem comunicar com ninguém. E um paciente de 90 anos, com Alzheimer avançado, está na cama, também não consegue comunicar com ninguém, né? Muito avançada essa demência, são casos diferentes. Esse paciente com AVC, a gente vai propiciar para ele, inicialmente, talvez na sonda nasentérica, e depois passar para uma gastrostomia, que já é permanente. Mas essa paciente com a demência avançada, não, provavelmente a gente não vai fazer isso, né? Passar essa sonda, depois fazer gastrostomia, submeter ao procedimento cirúrgico. Então, depende muito de cada caso, tá? Né, só para explicar aqui, porque a própria evolução natural da demência, de Alzheimer, vai dando esse quadro consumptivo mesmo, consumptivo. O paciente vai sendo consumido ali, vai emagrecer mesmo, ela vai emagrecer independente de dieta, o paciente vai emagrecer, vai parar de... O paciente não sente mais fome, não tem a necessidade de comer.
A necessidade muitas vezes é mais da família do que do paciente, né? E a soroterapia. Uma coisa, geralmente a gente opta pela soroterapia endovenosa em muitos casos, por exemplo, na ressuscitação volêmica, né? Reposição volêmica mais rápida, no caso de hemorragia, isso, por exemplo, nas situações de pronto atendimento, e UPA, enfim, pré-hospitalar também. Mas o paciente, por exemplo, que está em demência avançada, cuidado paliativo já mais avançado, e que está ali, essa soroterapia, por exemplo, às vezes ela pode ser feita por uma via alternativa, por exemplo, a hipodermóclise, e pode ficar, por exemplo, até o último dia de vida, não tem necessidade de tirar, porque a absorção é mais lenta, não vai dar congestão pulmonar, não vai ter ali algum outro problema que às vezes na veia daria. Então ela pode ficar, por exemplo, a soroterapia endovenosa, né? Subcutânea, né? Hipodermose. E assim, se mantivemos o paciente disso, com episódio de vômito, anulo, com demência avançada, conversei com a família sobre o não benefício dele. Pois é, Paula, que legal, viu? Obrigado por você ter colocado. Foi exatamente o exemplo que eu dei, né? Fica voltando dieta, risco de aspiração. Até hoje a esposa não assimilou. Gente, o problema, na maioria das vezes que você vai ter que enfrentar, é com a família, não é com o paciente, porque o paciente não pode nem escolher, né? Exato. É porque isso, gente, para nós, profissionais de saúde, é muito difícil de entender isso. Muitas vezes a gente não consegue entender, os próprios colegas não entendem, né? Que o paciente não vai morrer de fome, não está sentindo fome. E você imagina para a família, então. Para a família é muito pior, né? Muito mais difícil. Ficou alguma pergunta aí que eu não respondi? Eu não tentei responder, pelo menos, né? Ah, tá, aqui, ó. Gostaria de falar sobre a diferença entre cuidado paliativo e limitação de esforço terapêutico. Ao longo dos anos, foram se criando vários termos, é, vários, vários termos para poder dar uma sigla para aquele paciente que não ia, né, até investir. As pessoas falavam muito isso, né? Então, por exemplo, esse termo que você usou aí, limitação de esforço terapêutico, antigamente dava uma sigla, chamava de LET. Ah, o paciente é LET, aquele paciente lá é LET, LET. O que é LET? Limite de esforço terapêutico, né? Ou então FPT, fora de possibilidade terapêutica. Usava-se muito isso. Mas com o conhecimento, com a aquisição dessa tecnologia do cuidado paliativo e usando mais os conceitos, o conhecimento do cuidado paliativo, essas coisas elas vão caindo por terra, né? Porque isso ficou muito pejorativo, né? Limitação de esforço terapêutico. O que é esforço terapêutico? Primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. O que é esforço terapêutico, né? Terapêutico é aquilo que trata, diferente de propedêutico, que é aquilo que você faz exame para descobrir o que é que a pessoa tem. Então, o que é terapêutico? Para muitos pacientes, às vezes, conversar é terapêutico, né? Então, agora, para outros não, dependendo do paciente, é uma cirurgia que é terapêutica, né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é isso? O que é terapêutico, né? São termos que a gente não usa mais, tá? Assim, FPT, fora de possibilidade terapêutica, LET, limite de esforço terapêutico, a gente não usa mais isso. A gente fala que aquele paciente, ele está em cuidados paliativos e destinar aquele paciente, a assistência dele, tudo aquilo que o cuidado paliativo pode oferecer dentro das suas possibilidades, onde que você está. Tem que estar bem preparado para fazer com que a família entenda que o paciente não está morrendo de fome, sim pelo custo do doença. Exatamente, é isso aí. Bom, gente, então vamos ficar por aqui. Alguém quer colocar mais um momento de... Aí, ó, os coraçõezinhos subindo aí. Esse é o nosso momento de despedida, né? E aí, semana que vem a gente volta, tá? Mais uma vez, eu vou falar que essa live vai ficar gravada. Vou colocar agora no Instagram. Depois eu subo para o YouTube também. E aí, compartilha com todo mundo aí, se vocês tiverem dado para os nossos colegas da atenção domiciliar aí pelo Brasil. E espalhe aí para a família sadiana, como eu tenho colocado, sobre as nossas lives, tá? Nossas lives. Essa é a quinta live, eu prometi fazer. Quem sabe no futuro, quem sabe continua a fazer, né? Mas, sendo a quinta, tem mais 3, já que os temas estão definidos, em olhar lá. Então, eu vou falar para quem já está aqui, deixa eu até ler aqui para vocês
que eu postei lá no Instagram. São as próximas. Muito obrigado. Por nada, disponha, foi ótimo. Ah, que bom, legal. Coloca aí maravilhosa. Coloca aí o que vocês acharam, de onde que vocês estão também, quem não colocou antes, porque aí a gente pode encerrar daqui a pouquinho. Então, eu coloquei lá, ó, é esse post aqui, vou ver se vai dar para ver, ó. É esse post aí, ó. Uma agendinha 2021. Então tá lá, então tem essa de hoje, cuidados paliativos, do dia 23/2 vai ser o checklist da VM, da ventilação mecânica. O que é? Que é ótima live, é nesse assunto, legal. Muito bom. Vai ser checklist. Só para falar para vocês aqui, gente, eu quis aproveitar ao máximo, Alexandre, mas aqui tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Sobre cuidado paliativo. A gente pode continuar isso depois, falar da rede paciente elegível atenção, né? E aí tem ferramentas de eleger, falar sobre o óbito, né? A importância, o que a gente pode fazer no domicílio. Então, tem muita coisa que eu queria compartilhar com vocês, mas eu quis mais aproveitar aqui as referências, né? Eu quis mais aproveitar a mesma oportunidade que o Alexandre nos deu aí de estar com a gente, tá? Deus abençoe, doutor Fábio, Sandra da Bahia, aguarda sugestão de curso de cuidado paliativo. Bruna colocou aí atrás curso Casa do Cuidado. Casa do Cuidado. Então, ó, dia 23, próxima terça-feira, checklist da ventilação mecânica. Sou do SAD de Pernambuco. Ah, legal. Eu visitei o SAD aí perto de Recife, Jaboatão também, dos Guararapes, né? Eu fiquei entre os três, mas eu não visitei vocês não, fui em outro SAD, que era mais perto de onde eu estava de férias. Checklist, faz outro de cuidados paliativos. Podemos fazer. Mas eu queria deixar bem claro aqui, gente, que, né, eu sou médico da atenção domiciliar, eu não trabalho em equipe de cuidados paliativos, embora eu faça cuidados paliativos nos pacientes dentro do meu conhecimento, né? Eu não sou formado em cuidados paliativos. Mas eu posso fazer, sim, ajudar vocês aí. Então, dia 23, terça-feira que vem, às 20 horas, a gente vai falar sobre o checklist, né? O que precisa para poder fazer, para admitir um paciente em necessidade de ventilação mecânica. Dia 2/3, 2 de março, terça-feira, às 20 horas, particular. Esse checklist da VM vai ser o Laerte, que é um fisioterapeuta de Uberlândia, ele já foi coordenador do SAD lá, ele é referência em ventilação mecânica em atenção domiciliar no Brasil. E dia 2/3, nós vamos falar das particularidades do atendimento aos idosos na atenção domiciliar, que é muito importante porque mais de 60% dos pacientes do SAD no Brasil, isso é a estatística do Ministério, são idosos. Então, não tem como a gente pensar em serviço de atenção domiciliar sem pensar no idoso. E vocês vão ficar surpresos porque o idoso tem muita particularidade. A começar pelos dados vitais, que tem muita particularidade que eu vou falar, né? Muito aprendizado com suas lives. Vivemos tudo que foi falado em nossa equipe SAD de Minas Altas. Ah, que legal. Espero ter ajudado. Ah, vem nos visitar. Quem sabe um dia eu vou. E aí, no dia 9/2, é o fechamento dessas 8 lives que eu prometi. Vai ser com a doutora Mariana Borges. A doutora Mariana já confirmou essa participação. Quem que é a doutora Mariana? Ela é médica, ela é coordenadora nacional lá no Ministério da Saúde, do Melhor em Casa, né, do Serviço de Atenção Domiciliar do Brasil. Então, a gente vai entrar nessa live no dia 9/2, às 20 horas. Ela vai entrar comigo, entrou. E aí a gente vai tirar todas as dúvidas de todas as lives passadas, principalmente nessa questão de portaria, da história da atenção domiciliar, elegibilidade, critérios de alta, essas coisas mais punk mesmo, que a gente dia mesmo, mais específicas da atenção domiciliar, tá? E aí ela vai estar com a gente aí. Então, vai lá no Instagram, compartilha com o pessoal lá no meu Instagram, né? Se vocês acharem que vale a pena, que está valendo a pena aí as lives. E aí a gente vai continuando aí, tá bom? Boa noite, obrigado a todos. Queria agradecer aí, vocês estão aí até agora aí, ó. 9h34, 1h34 de live, tem uma galera aí ainda. Muito obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas. Se ficou alguma pergunta sem responder, pode me mandar lá no direct depois, deixar nos comentários que eu respondo lá, tá? Beleza? Vamos pedindo então? Então, subir os coraçõezinhos aí, né? Terminando a terça de carnaval.
Bloco Unidos do Sádio saiu aí com muita alegria, graças a Deus, né? E deu tudo certo. Teve um probleminha aí. Ótimo, obrigado, ótima live, ótimo. Teve um probleminha no início da minha conexão, mas deu tudo certo. Beleza? Boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais, tchau, tchau. E aí, ó, os coraçõezinhos estão subindo. Tchau, tchau, gente. Obrigado.